12 de abril de 2023, nós estamos na quarta-feira da oitava da Páscoa. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, que alegria nos encontrarmos virtualmente nesta manhã desta quarta-feira. Hoje, dia 12, quase chegando na metade do mês de abril, o tempo passa muito depressa e nós nos revestimos da mesma alegria do domingo da ressurreição, porque vivemos a oitava da Páscoa. A igreja estende por 8 dias a alegria daquele sábado glorioso em que celebramos a vigília pascal, em que meditamos aquele dia glorioso da ressurreição do Senhor. Nós vamos refletir nesta manhã desta quarta-feira o evangelho proposto pela liturgia de hoje, que é o evangelho de Lucas, o capítulo 24, versículos do 13 ao 35. Só que o padre não vai declamar ou ler o texto, porque é um texto muito longo. Então nós vamos, de maneira reflexiva, passar por tudo o que aconteceu no episódio de hoje, sem declamá-lo. O texto de hoje que a igreja nos propõe é o texto conhecido dos discípulos de Emaús, que se encontra somente no Evangelho de Lucas, né? Naquele domingo, o domingo da ressurreição, 2 dos discípulos de Jesus iam indo embora de Jerusalém, iam caminhando para um povoado chamado Emaús, ou seja, eles iam embora de Jerusalém. Lá em Jerusalém que aconteceu o episódio da crucifixão e da morte de Jesus. E eles estavam no terceiro dia. Esses 2 discípulos de Jesus iam caminhando, conversando, embora tristes, cansados, com o coração desesperançoso, porque seguiam a Jesus, esperavam que Jesus fosse libertar Israel do jugo do império. Eles esperavam que Jesus fosse transformar a sociedade. No entanto, Jesus foi crucificado pelos mestres da lei e morreu. A esperança acabou. A esperança morreu junto com a humanidade de Jesus Cristo. Mas Jesus, ele persegue esses 2, porque Deus, quando ele nos vê caminhando sem esperança, caminhando sem fé, quando Deus nos vê por caminhos de trevas, de morte, Deus não desiste de nós e Deus nos alcança, Deus nos persegue, Deus vai junto de nós para nos trazer a vida, para nos trazer a esperança, para nos trazer a fé. E é isso que Jesus vai fazer neste momento. Jesus começa a caminhar com eles e perguntando o que já tinha acontecido. Eles ainda, sugere o texto, que ainda deram uma bronca em Jesus. Ora, você não está sabendo de tudo que aconteceu com o profeta, com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso? Você não sabe ainda? E Jesus vai especulando, vai perguntando. Eles demonstram que a esperança tinha morrido, que eles esperavam algo e de fato não aconteceu. E Jesus diz então: como vós sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo para entrar na sua glória? E aí Jesus começa a pegar o texto da Escritura do Antigo Testamento e Jesus começa a atualizar, Jesus começa a mostrar que já estava prevista a cruz desde o Antigo Testamento. E ainda assim, eles não se convenceram de que aquilo era um passo. Eles vão reconhecer Jesus quando eles chegam no lugar onde eles iam parar, quando eles chegam, perto do povoado para onde iam. Jesus faz de conta que vai passar adiante e eles dizem assim: olha, já está tarde, fique conosco, a noite vem chegando, fique conosco. E Jesus entra no povoado, na casa, e Jesus ceia com eles.
Quando Jesus parte o pão, os olhos deles se abrem e eles reconhecem que era Jesus Cristo. Quando eles reconhecem, Jesus desaparece e eles voltam para Jerusalém para dar testemunho de que eles viram o ressuscitado. Qual a moral da história para nós, meus queridos? A moral da história é que esses 2 discípulos de Emaús somos nós, né? É muito interessante que o evangelista ele dá o nome de um, que é um tal de Cleófas, mas ele não dá o nome do outro, porque o outro sou eu e é você. Somos nós, que caminhamos muitas vezes com o coração cheio de desesperança, com o coração desanimado, com o coração triste, porque na vida existem perdas, existem cruzes, existem dificuldades, com toda certeza vão existir sempre. A felicidade perfeita, o lugar de glória que não tem fim, não é aqui. E às vezes a falta de fé, a desesperança entra no nosso coração. Nós somos esses 2 discípulos que estamos caminhando de volta para casa, desistimos. Sabe as pessoas que começam com bastante euforia e bom ânimo na igreja, depois acontece alguma circunstância na sua vida pessoal, sua vida familiar, essas pessoas desistem da igreja. Por quê? Por quê? Porque Deus não me ama, se me amasse não teria acontecido isso. É o retrato desses 2 discípulos, esses 2 discípulos descrentes, incrédulos, desesperançosos. E Jesus ele persegue esses discípulos e no partir do pão ele mostra que ele está vivo e presente. Meus queridos, por que é que o texto nos mostra que os discípulos vão reconhecer que é Jesus somente no partir do pão? Porque o partir do pão é, evidentemente, e efetivamente, uma indicação da vida sacramental da igreja. Nós só vamos reconhecer a presença de Deus se nós permanecermos em quaisquer que sejam as situações da nossa vida, se nós permanecermos comungantes, atuantes, participantes da vida sacramental da igreja. Nós só reconheceremos a presença de Deus mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos de cruzes, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Nós só reconheceremos a presença de Jesus se nós de fato tomarmos parte da mesa do Senhor com constância, com seriedade, com responsabilidade, vivendo os preceitos da igreja com seriedade, com maturidade. Nós só vamos perceber a presença do ressuscitado mesmo nos momentos de dor na nossa vida, quando nós nos mantivermos unidos a Ele, ao Senhor ressuscitado, por meio do pão tão simples, mas que é realmente a sua presença viva, substancial. Ele que se nos entrega por meio do sacramento da igreja. Eu não sei o que você tem vivido na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida conjugal, profissional, social, enfim, o que você tem passado na sua história? Momentos de dor, momentos de enfermidades, você perdeu alguém tão amado, tão querido? O que você tem vivido? Momentos de dificuldade financeira, parece que as coisas não melhoram, parece que as coisas não prosperam, parece que as coisas se apertam, o cerco fecha, as coisas não se resolvem. O que você tem vivido na sua vida pessoal? É a pergunta que hoje eu te faço em nome de Jesus. E eu vou dizer uma coisa a você. Vá, participe de uma celebração eucarística, participe de uma missa, de todo o seu coração. Você e o ressuscitado, e deixe Ele fazer história com você. Você vai perceber, evidente, as suas dificuldades, as cruzes, os sofrimentos, os desafios da sua vida vão continuar lá para você enfrentar e você resolver, mas você vai se tornar uma pessoa muito mais vigorosa, porque o ressuscitado vai estar dentro de você, dentro da sua alma, e você vai se tornar muito mais forte. E eu ouso dizer que imbatível, invencível, porque Ele
é imbatível e invencível, e ele habitará dentro da sua alma. Deixe o ressuscitado estar em você. Visite o ressuscitado, seja a igreja, partilhe o pão, a ceia, o banquete que ele preparou, partilhe com ele. Deixe ele fazer história com você. Ele te fortalece, ele te levanta, ele te toma nas mãos. Que Deus nos ajude a compreender esse mistério. Desejo uma quarta-feira abençoada a você, meu querido filho, minha querida filha. O Senhor ressuscitou, aleluia, verdadeiramente ressuscitou. Ele vive em nosso meio, Ele vive na igreja, Ele vive em nosso coração. Aleluia. Força e coragem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.